Comigo em 1 Samuel 16, versículo 13, para a gente entrar no momento da palavra e depois ainda nós temos Santa Ceia hoje. Glória a Deus. Primeiro Samuel 16, versículo 13, acharam? Amém? Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Feche seus olhos, vou orar por esse momento. Pai, em nome de Jesus eu peço para que o Senhor permaneça conosco, continue tomando todo o controle desse culto e principalmente nesse momento onde estaremos ouvindo a Tua voz através da Tua palavra. Como o Senhor tem ministrado meu coração, falado comigo a importância desse tema de hoje, que o Senhor continue falando com o Teu povo, continue falando com a Tua igreja, para que nós nessa noite possamos, assim como Davi, Senhor, sermos possuídos pelo Teu Espírito, Pai. Porque hoje nós desejamos sermos ungidos pelo Senhor, sermos separados para Ti, para que os Teus propósitos e a Tua vontade se cumpram em nossas vidas e através de nossas vidas. Como Teu filho, como Teu servo, eu me coloco aqui à disposição de Ti e principalmente, Senhor, colocando aqui que eu preciso de Ti, dependo do Teu Espírito, que venha falar através da minha vida, que eu venha diminuir e o Senhor cresça, Senhor. Que a Tua vontade se cumpra aqui nessa noite no meio de nós. Todo levante, toda oração contrária, toda postura contrária a esse culto e a esse momento, eu neutralizo na autoridade do nome de Jesus Cristo, assim dando liberdade somente ao Espírito de Deus, que o Senhor possa tomar os nossos corações em Suas mãos. Ministra-nos, Senhor, assim como o Senhor possuiu Davi, que nessa noite o Senhor venha fazer conosco, em nome do Senhor Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Tema da palavra de hoje, vocês já devem estar vendo aí no telão, se não colocou ainda, coloca para nós, diz assim: unção que liberta e capacita. Antes de falarmos sobre a unção de Davi, desse texto que nós lemos, vou fazer um breve resumo o que é a unção. A unção significa que algo foi apresentado para Deus, algo foi separado para Deus. Esse algo pode ser nós. Na verdade, nós fomos separados. O Senhor já nos ungiu, o Senhor já nos separou. Você pode colocar um objeto, você pode consagrar o seu trabalho, você pode consagrar a tua empresa, mas a unção de Deus, quando ela vem sobre nossas vidas, significa que nós fomos apresentados, e a unção do Senhor, ela vem nos libertar e nos capacitar, porque o Senhor, ele derrama uma unção sobre nós, não para a gente ficar pagando de gatinho, ficando bonitinho, cheio de poder, do poder de Deus se manifestando em nós. Muito pelo contrário, essa unção ela vem para nos libertar de nós mesmos e para nos capacitar para um propósito que Ele tem para nossas vidas. Repete comigo: Senhor, eu tomo posse da unção que o Senhor tem para a minha vida, para que eu possa me tornar uma pessoa liberta e capacitada por Ti. Assim como você se apossou da vida de Davi, eu recebo o Teu Espírito. Amém. Davi foi ungido na frente dos seus irmãos. Davi era o mais novo de 7 irmãos. O profeta Samuel recebeu uma chamada de Deus, falou: vai lá e unge o filho de Jessé. Aí, Jessé. Porque o rei Saul já não é mais comigo. E Davi, ele estava sendo separado para lá na frente se tornar rei. É interessante, né? Um detalhe, como que Deus ele unge alguém como rei, que ainda é jovem, não estava preparado, não estava pronto, no lugar de um rei. Porque Deus ele conhece o nosso coração. Deus já sabia que Saul não iria se quebrantar e não ia voltar para o caminho dele. Ou seja, Saul estava desviado de uma forma que ele não queria mais se relacionar com Deus. Então Deus deu tempo para ele
buscar conserto, deu sinais, deu avisos, mas Saul ele não se redimiu. Então o Senhor olha para o coração de Davi, vê algo diferenciado ali naquela família de Jessé e fala: vai para a casa de Jessé e você vai ungir ali um dos filhos dele. Então Samuel ele chega lá na casa, olha para um filho, olha para o outro, vê ali que todos têm uma boa aparência, eles têm muito conhecimento, são pessoas instruídas, mas olha para um, olha para outro, e vai daqui, vai dali, e não fala assim: ó, não é nenhum desses. Aí Jessé se lembra e fala: não, tem o caçula, o que cuida de ovelhas, ele é pastor de ovelhas, chama ele, quero ver. Quando Davi, o mais novo, chega lá, adolescente ainda, aí o Senhor confirma no coração do profeta, e o profeta pega o chifre e unge. Quando o Senhor faz isso conosco, Ele nos separa. Foi a palavra que nós lemos aqui. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Quando você toma a tua decisão para você andar nos caminhos do Senhor, o Espírito de Deus já se apossou de você. E isso é o que? É uma unção profética. Repete comigo: eu recebo em primeiro lugar a unção profética. O que é uma unção profética? A unção profética é o anúncio de algo que está por vir. Deus ele já selou no mundo espiritual e já selou no natural uma unção sobre sua vida. Então no tempo de Deus já aconteceu. Então quando nós recebemos algo que vem da parte profética de Deus, nós temos que entender que algo já está por vir, mas já aconteceu no tempo de Deus. Então Davi, quando recebeu a presença de Deus ali, ele tinha que entender que ele já era rei. Só que ele não estava preparado para pensar como rei, para ter um comportamento como um rei. Ele precisou passar por um processo. Na verdade, ele precisou entender o que era aquela unção em primeiro lugar. Mas quando nós já recebemos essa unção, Deus ele já derrama o poder dele sobre nós. A presença dele já começa a se manifestar sobre nós, para que nós possamos começar a lidar, começar a caminhar com as adversidades que possam aparecer. Então já há uma unção sobre você, já há um poder sobre você, já há uma autoridade sobre você, por algo espiritual e natural que possa tentar vir impedir aonde Deus quer te levar com essa unção. Que a gente precisa entender que até nós concluirmos os níveis de unção, para que o propósito do Senhor passe a se cumprir de forma efetiva, ou seja, no caso Davi chegará ao trono, tem uma caminhada, tem um processo, tem momentos de dificuldades, momentos alegres, momentos de choro, tem momentos onde tudo fica mais leve, e tem os momentos pesados dos pesados. Foi o que aconteceu com Saul. Saul, ele não suportou a unção de rei que estava sobre ele, porque infelizmente ele foi escolhido pelo povo por conta de sabedoria e beleza exterior, mas ele não tinha relacionamento com Deus. Quando nós somos escolhidos, separados pela unção de Deus, é Ele que nos liberta e nos capacita. Só que para nós sermos libertos e capacitados, tem a caminhada. E Saul, ele não entendeu isso, não compreendeu os sinais que apareceram. Ele acabou fazendo o que? Como rei, ele tirou a mão do arado. Ele submeteu aos desejos pessoais, à vontade pessoal. Ele permitiu que o orgulho subisse ao coração e seguiu ali os destinos que ele achava que tinha que seguir. E aí ele tira a mão da obra de Deus, ele deixa de cuidar da nação como Deus havia pedido. Ele deixa de ensinar a nação para não adorar mais a Deus. Davi, contrário de tudo isso, ele entra nessa primeira unção para ele passar e viver e aprender durante esses processos árduos da vida dele, que eu vou citar alguns aqui, que ele precisou aprender a ser o escudeiro até mesmo do próprio Saul.
antes de se tornar rei. Ele tocava harpa, ele era um adorador. Saul entrou num nível de distanciamento tão grande de Deus que ele começou a ser atormentado por espíritos malignos, e só quando Davi tocava, adorava, Saul sentia alívio, porque a presença de Deus ali estava presente naquele momento. E quando a presença de Deus chega, tem que mudar o ambiente. Quando nós somos separados pelo Senhor, você está carregando a presença de Deus. Não foi assim que foi com Davi? Com você é a mesma coisa. Quando você chega, se há algo diferente naquele lugar ali, aquilo que tem que se moldar a presença de Deus e não a gente. Então Davi, quando chegava ali próximo de Saul, começava a adorar, a atmosfera mudava. Com essa unção profética, Davi, ele mata um leão, mata um urso, protegendo as suas ovelhas. Imagina você, ontem nós tivemos um momento com os teens, eles tiveram uma comunhão, e eu, com a idade muito próxima com a deles ali, me senti super tranquilo, bem fácil, uma linguagem super atual. E a gente falou um pouco sobre isso. Você consegue se imaginar lutando com um leão? Você consegue se imaginar lutando com um urso? A hora que o bicho levanta ali as patas ali, ó, e vem, né, gordão. E aí? Eu sou o primeiro a correr, cada um por si nessas horas. Corro, ainda vou orando por você. Posso até orar, mas vou correndo. E Davi, a unção que estava em Davi, essa unção profética, o autorizou a poder enfrentar isso. E a gente trazendo isso para os nossos dias, quando nós entendemos esse Espírito de Deus, quando ele pousa sobre nós, pode se levantar urso, pode se levantar leão. O Senhor vai te capacitar, ele vai te ensinar como você guerrear onde precisar guerrear. Davi venceu Golias, derrotou centenas de filisteus, ou seja, ele se tornou alguém importante na guarda real. Ele foi líder de todos os soldados ali de Israel. Mas para ele passar por esse processo da unção profética, imagina, às vezes dias sem dormir, cuidando das ovelhas, tendo que ficar atento se vinha lobo, se vinha urso, se vinha leão. Aí depois, como alguém que precisou lutar contra o Golias, ali um garoto, imagina ele olhando para os irmãos ali, os irmãos sabiam manusear a espada, sabiam andar até mesmo com a armadura que eles usavam na época. Davi vai lá só com estilingue. Como é que chama aqui? Badoque? Badog. Tipo em inglês, né? Badog. Dog. Estilingue é da hora, Badog, né? É da hora. Eu tive essa oportunidade de brincar na infância com isso. Só que a gente usava mamona. Quem conhece o que é mamona? Não sei o que era pior, se era pedra ou mamona. E Davi, ele vai com o seu Badog ali, com a pedrinha derruba um gigante, por causa da unção profética que estava sobre ele, porque ele sabia que lá na frente algo ia se concluir sobre ele, mas ele entendeu que tudo aquilo fazia parte de um processo, porque ele ainda não estava pronto para se tornar rei, e nem mesmo o próprio rei poderia renunciar, ou seja, nem mesmo o próprio rei também sabia que um dia Davi seria rei. Mas Davi, sabendo de tudo isso, em nenhum momento ele deixou de honrar ali o líder dele, mesmo sabendo que aquele líder estava errado. E aí Davi, ele passa por todo esse processo da primeira unção, e ele chega no momento da segunda unção, que vem uma unção de autoridade sobre a vida dele, ou seja, uma unção que o capacita, porque ele passou da primeira fase. Ele entendeu que ele tinha que se mover no profético para poder chegar no trono. Então ele conquista uma autoridade no mundo espiritual. Ele se tornou alguém que abriu seu coração para Deus capacitá-lo para isso, para receber essa autoridade. E aí a gente encontra essa passagem onde? 2 Samuel 2,4, que diz assim: então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi reis sobre a casa de Judá, e informaram Davi que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul.
Essas pessoas que vieram ungir Davi, elas tinham autorização para isso. Mas vejam que Davi só foi levantado como rei no momento em que Saul morreu. E Davi lá atrás, gente, lembrando um pouco da história, ele teve até a oportunidade de matar Saul. Mas ele não fez isso porque não foi isso que Deus direcionou para ele fazer. Davi, ele sofreu tanta perseguição por esse rei, ao ponto dele ficar depressivo. Mas ele se deleitava onde? Aos pés de Deus. Eu lia Salmos ali, você vê Davi chorando. Você vê ele chorando por dentro. Você vê que ele está triste, está mal, está zoado. Quem já teve picos de depressão, quem já ficou mal, quem já perdeu até um relacionamento, você sabe o quanto você fica mal. E Davi, ele entrou no nível nesse nível, porque ele precisou se afastar de toda a família, fugir, como se ele fosse alguém ruim. Então, o nível de estresse que ele sofreu, ou seja, rolou um decreto para que a cabeça dele fosse arrancada, para que ele fosse morto. O nível de estresse que Davi passou o capacitou para que ele pudesse um dia ser reconhecido como rei. Só que detalhe, ainda é a segunda unção. Deus ungiu e separou para ele ser rei de Israel, não só de Judá. Então Davi ainda não estava preparado para ser rei da nação, só de Judá. Tinha algo ainda que ele precisava ser preparado, ele precisava ser moldado. Nisso já tinha passado 15 anos que ele foi ungido pela segunda vez, e de forma pública nesse momento. Houve um reconhecimento ali de Judá, porque Davi foi escolhido por Deus. Ele assume a sua posição, a sua postura, aprende a lidar como rei, ele garante os cuidados necessários para ajudar, até ao ponto de enfrentar os inimigos, as adversidades, mostrando para aquela cidade ali que eles precisavam se manter alinhados com a vontade de Deus, porque foi esse caminho que ele sempre andou e caminhou. Mas antes de sair, de assumir toda a Israel, de uma forma gradativa, ele aprende o quê? A aplicar aos poucos a manifestação da presença de Deus, conforme os seus ensinamentos. É fácil? Não, não é fácil. Você ser perseguido, você ter pessoas que vão contra você, porque quando ele assume Judá, um grande grupo ali se levantou contra ele, não gostavam dele, achavam que ele era o traidor, porque eles estavam influenciados por tudo aquilo que Saul havia ministrado lá atrás, ensinado lá atrás. Então ele ainda precisou lidar com um grande grupo ali de Judá, para poder ganhar o coração dessas pessoas. E nesse processo, que faz parte da vontade de Deus, faz parte da unção, nós não podemos deixar de esquecer que quando nós somos separados, todo o processo árduo, todo o processo difícil, toda a necessidade, toda a dificuldade, faz parte da unção, faz parte do olhar profético, faz parte da conquista de autoridade, faz parte de uma capacitação que vem da parte de Deus. Então, Davi, ele começa a reformular a vida dele. Imagina, ele se lembrando que um dia ele havia sido ungido ali na frente dos seus irmãos, que eram pessoas muito mais preparadas do que ele, porque ele apenas só cuidava de ovelhas, a qual ele fazia com muita excelência, como se estivesse fazendo para Deus, cuidando dos animais do seu pai. Aí ele entra nessa reformulação como rei de Judá, ele aprende a lidar com toda essa estrutura, essa mega estrutura que Deus colocou sobre a mão dele, mas ele sabia no seu coração que ele ainda seria levantado para o trono de Israel. Então ele precisa cuidar ali do quê? Da mente e do coração. Talvez você olha para os seus dias de hoje e você fala, poxa, mas eu não sei ainda qual é o meu destino como Davi sabia. Eu imagino, eu desconfio. Ou já foi profetizado algo que você já sabe para onde você tem que ir,
mas parece que os caminhos não estão muito fáceis, os caminhos parecem que são muito longos, são tortuosos, existem muitas muralhas, muitas dúvidas no coração, um congelamento, porque a gente passa a olhar de que forma? Natural e não mais profético. Quando a gente sai daquela cobertura profética, a gente só fica em querer ser capacitado e ter autoridade. Sem a unção profética, que ela faz parte da capacitação e da autoridade, não tem como eu passar para a próxima unção, que é assumir o propósito que Deus me separou. E tudo isso tem que ser com muita humildade. Tem que ser de uma forma onde o teu coração ele não seja contaminado, onde o teu coração ele se coloque a uma submissão diante do altar, diante de Deus, a uma reeducação na própria alma. Porque a nossa alma também, ela fica trabalhando no nosso coração, fica trabalhando na nossa mente, querendo nos desviar. É uma luta. E aí eu tenho que fazer com que a minha alma ela fique quieta, com que a velha criatura ela diminua, para que o homem espiritual, para que a mulher espiritual, ela sim prevaleça para o propósito que Deus tem para a minha vida. Então eu aprendo o quê? Que eu preciso me quebrantar diante de Deus. Eu preciso me apresentar de verdade diante do Senhor. Davi era assim. Se a gente olhar a história de Davi, quantas vezes Davi não errou? Mas quantas vezes Davi acertou? Muito mais. E mesmo quando ele errava, o que ele fazia? Ele era verdadeiro diante de Deus. É verdade, Deus. Eu olhei para aquela mulher, eu adulterei e ainda fiz com que o marido dela morresse. É verdade, Senhor. Por conta disso, meu filho hoje também está ali na porta do meu castelo, porque ele também quis o meu lugar, mas também isso é semente que eu plantei lá atrás. Davi ele se prostrava diante de Deus falando a verdade, ele não ficava com enrolação, ele era verdadeiro, ele era puro, por isso ele tinha um coração segundo a vontade do Pai, ele era objetivo. Quando a gente vê ali Davi orando pelo filho dele, para que o filho dele não morresse, a palavra diz que ele estava chorando, estava em prantos. Quando ele recebe a notícia que o filho morreu, a palavra diz que ele levanta, tira a poeira, enxuga os olhos e segue. Por que traz esse ensinamento que parece ser tão frio? Não, é porque nós temos que entender que quando nós somos separados, somos ungidos, nós temos que entender que Deus está no controle de tudo. E quando eu deixo Deus no controle de tudo, os meus próximos passos, Ele vai me capacitar. Porque eu estou passando pelo processo de libertação, e a minha alma ela tem que ficar ali controlada. E nisso Davi, ele aprende, após essa segunda unção, como rei ali, ele aprende que ele precisa de um outro tipo de fortalecimento físico também. Uma reestruturação no seu caráter. Ele precisa reformular até mesmo a sua própria personalidade para poder lidar com as situações ali políticas, enfim, tudo que um próprio rei precisa fazer. Só que isso não acontece do dia para a noite, passa-se dias, passa-se semana, passa-se meses, e é onde nós somos provados. Talvez passa 4, 5, 6 anos, e você fala, não conclui essa minha prova? Essa unção não vai chegar no ápice, para que eu possa realmente descansar? Quem coloca a mão na obra não descansa, amados. Na verdade, quando a gente coloca a mão na obra e a gente entende quem nós somos na obra, a gente se alimenta. Porque a gente está fazendo para Deus. Porque a gente quer alcançar o alvo que vai agradar o coração de Deus. E o que a gente precisa fazer nesses dias de hoje é trabalhar dentro de nós o quê? A paciência, a dedicação para o reino, mas tudo alinhando com a minha família, com o meu trabalho, sem perder equilíbrio. E no meio de tudo isso, eu preciso renunciar a algumas coisas para demonstrar o quê? A fidelidade a Deus. Davi, para chegar onde chegou, precisou renunciar a muitas coisas. E isso mostra a fidelidade com Deus, porque a caminhada com lutas, ela é necessária. Ela é necessária. Mas é com as lutas que Deus ele trabalha a perfeição dele em nossas vidas.
Lucas 16, 10 diz assim: se formos fiéis no pouco, receberemos muito. Ou seja, Deus ele veio trabalhando gradativamente com Davi, para Davi também não acontecer com o que aconteceu com Saul. Saul pegou tudo de uma vez, subiu para o coração dele o orgulho, a vaidade. Saul começou a olhar com olhos naturais tudo o que ele fazia. Então Deus ele trabalha com Davi ali, e Davi abre o coração dele, Davi permite Deus moldar o coração dele. Então Deus ele vai passando tudo gradativamente, até que chega o momento da terceira unção. E a terceira unção o que é? É a unção sacerdotal, ou seja, é o estabelecimento de Deus sobre a vida de Davi, que está em 2 Samuel 5:3. E isso acontece após mais ou menos um pouco mais de 7 anos depois da segunda unção de Judá. Davi ele é reconhecido como rei em toda Israel, um pouco mais depois de 7 anos depois de Judá. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Chegou o momento onde ele passa para o plano da qual Deus o separou lá atrás. Agora ele passa a viver agora na sua plenitude. Por que o Espírito de Deus o separou lá atrás, quando ele era adolescente ainda? Aí eu imagino, sei lá, se colocando um pouco no lugar dele, lembrando de toda a história que ele passou, que ele viveu, naquele momento daquela unção. Deve ter sido algo muito emocionante, principalmente das pessoas que acompanharam a caminhada dele e que estavam junto com ele. É da mesma forma quando você se envolve no ministério, se envolve na obra, e você começa ali a crescer ministerialmente, crescer espiritualmente, e também se tornar uma pessoa que possa ali ser um canal de bênção para Deus. E esse foi o objetivo que Deus separou Davi. Deus ele precisava de um rei que tinha o coração segundo a vontade dele, para que toda aquela nação pudesse ser uma nação adoradora. Então, quando nós vamos crescendo, quando nós vamos mudando também como pessoa, porque a vontade de Deus, o desejo do Senhor é que nós venhamos crescer como pessoa. Isso atinge o quê? Toda a sociedade da qual você anda, da qual você caminha. Em 2 Samuel 5:3, quando Davi ali, ele é ungido como rei de Israel, ele assume agora o seu objetivo, o ápice. E aí isso revela o quê? A prova da sua fidelidade durante todo o processo. Durante todo um processo que Davi passou, desde o primeiro momento onde seus irmãos olharam para ele ali e falaram: meu Deus, Davi, o mais improvável, o menor da família, o mais estranho, que fica no meio de um monte de animal. A gente aqui está tudo preparado, somos estudados, trazendo para o dia de hoje, sabemos lidar com muitas coisas, fazemos muitas coisas para os nossos pais. E Davi, talvez lembrando de toda essa cena, ele vê que ele conseguiu cumprir aquilo que Deus havia separado ele. E aí ele faz o que debaixo dessa unção? Entendendo que o Espírito de Deus possuía ele, ele faz com que a arca da aliança, a arca que representa a presença de Deus, ela volte para Sião. 2 Samuel 6,15 assim: assim subindo, levavam Davi e toda Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Davi, ele alcança muito mais do que uma unção profética, porque ele agora passa a vivenciar aquilo que antes ele estava só andando pela fé. Davi, ele manifesta que a capacitação que veio de Deus e a unção com autoridade também. E nesse momento ele vê o estabelecimento de Deus de uma forma sobrenatural, onde todo o povo
apesar de toda a sua influência política ali como rei de Israel, mas ele traz um ensinamento onde ele coloca todo o povo, ele influencia espiritualmente aquela nação, e na verdade ele mostra para as outras nações que o foco ali, para ele estar naquele lugar, era para trazer o povo de volta para Deus, era para trazer o povo num posicionamento de adoradores. Quando nós somos separados por Deus como sacerdotes, nós temos que levar as pessoas ao nível de adoração. A unção do Senhor, quando vem sobre nossas vidas, elas vem para moldar o nosso caráter, para poder nós nos libertarmos daquilo que nos afasta da presença de Deus, para que a vontade dele venha nos capacitar para nós chegarmos onde temos que chegar. E o melhor de tudo isso é que nesse propósito de adoradores é levar o evangelho, é propagar a palavra, é ganhar almas, é ganhar vida. E para isso eu preciso colocar o quê? O meu coração no altar. No nosso coração, quando o nosso coração está no altar, quando o nosso coração ele está disponível para entender o que Deus quer de nós, e nós nos colocamos em lealdade, em fidelidade, isso faz com que toda a honra e toda a glória, ela é somente para Deus. E Davi se posicionou dessa forma. Quando ele pega o povo ali para poder carregar a arca e colocando o povo todo em adoração ao Senhor, ele não está trazendo adoração para ele está levando a adoração para Deus. As pessoas poderiam até estar felizes com ele, poderiam até estar alegres, agradecendo o que ele estava fazendo, mas quando ele ensina, vamos adorar, ele fala assim, ó, tudo é para ti, Pai, eu estou aqui só como instrumento. E é dessa forma que o Senhor te quer nessa noite. É dessa forma que o Senhor quer te ungir, e Ele quer te selar, para que você apenas seja um instrumento, aonde Ele possa ser adorado, aonde você estiver, aonde você possa levar a arca, a presença dEle, aonde você estiver, aonde você for. Você pode levar um plano de restauração, de reestruturação, porque a unção está sobre você, porque Ele te separou desde lá atrás. Desde lá atrás, já houve uma unção profética sobre a sua vida. Primeiro Samuel 13:14. Diz assim: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, aqui, ainda é Samuel falando lá atrás sobre a unção de Davi, a unção profética, mas ele deixa muito claro que o coração de Davi lá atrás já era um coração que agradava o coração de Deus. E ainda ele coloca que esse cara vai ser um capitão, esse cara vai ser um general, ele vai representar realmente aí, com excelência, o sacerdócio de Deus. Porque, em primeiro lugar, Davi tinha uma postura de cultuar ao Senhor. Tudo que ele fazia tinha um propósito de adorar a Deus. Então ele fazia isso para que de uma forma onde o povo aprendesse com ele, porque ele compreendeu aquela unção profética lá atrás, que aquela unção ela trazia uma autoridade, não para ele ser alguém autoritário, mas para ele transmitir a autoridade do Pai, a autoridade de Deus. E não há dúvidas que não foi por esse reconhecimento que ele se tornou até mesmo o maior rei de Israel. Para nós desfrutarmos dessa unção, porque essa mesma unção, ela está disponível para cada um de nós nessa noite. A unção profética, a unção que vai te capacitar, a unção sacerdotal, ela está aqui, está nesse lugar, está nesse ambiente, porque nós nos movimentamos no profético, nós nos movimentamos por aquilo até mesmo que não estamos vendo e nem mesmo sentindo, mas nós nos movimentamos por aquilo que Deus nos direciona. E quando eu dou esse passo, eu entro debaixo dessa unção, eu entro debaixo dessa nuvem, e eu recebo o quê? O pousar do Espírito de Deus sobre a minha vida.
E ali, o próximo passo é com Ele. E os processos que eu precisar me submeter, eu vou me submeter. É para aprender a ficar em silêncio, mesmo tendo razão? Vou aprender a ficar em silêncio, mesmo tendo razão. Para quê? Para glorificar o nome de Deus. Mas eu vou permitir o meu coração ele estar aberto para os ensinamentos. Davi, ele chegou aonde chegou, participou do que participou, porque ele tinha a sua alma livre. Quando a gente fala ali que Davi foi ungido na frente dos seus irmãos mais velhos, ali mais capacitados, com uma presença exterior talvez mais plausível para todo mundo olhar e ver, olha, esse aqui é um rei mesmo, né? Tem aparência de rei. Davi, quando ele eu fico imaginando ele ali sendo ungido, o óleo escorrendo por ele ali, e ele naquele ambiente novo, garoto novo, fase de formação ainda, né? A gente sabe que essa fase de adolescência é um momento delicado, que pode acontecer muitas crises emocionais, mas ele ali centrado na presença de Deus, porque ele tinha a sua alma livre. Quando a unção de Deus vem, ela faz com que todo o jugo, todo o peso, toda a mentira, toda a escravidão, ela caia por terra. O Senhor, Ele quer alcançar a tua alma hoje. Se há algumas caixinhas que estão fechadas dentro da sua alma, não limite, não impeça. Receba a plenitude da presença do Senhor sobre você nesse momento. Deixa o Senhor tratar a tua alma. Para nós permitirmos o Senhor tratar na nossa alma, para a gente poder sairmos de escravidão, a gente precisa abandonar o pecado, a gente precisa abandonar a razão, nós precisamos abandonar o orgulho, a vaidade, se colocar como menor, para que o nome do Senhor ele venha se manifestar em nós, para que o Senhor cresça através de nós. Não se limitar a compromissos que limite os teus passos diante do Senhor. A tua caminhada diante do Senhor não limite a obra de Deus na tua vida. Davi não se incomodou com o que os irmãos ou as pessoas poderiam achar ou pensar. Davi nos ensina que para nossa alma ser livre, tudo que temos como responsabilidade, temos que fazer com zelo, com excelência, para agradar em primeiro lugar a Deus. Não permitir que medo, que ansiedade venha travar, nem mesmo meu ministério. Davi, no meio de picos de medo, de ansiedade, de crises emocionais, sendo perseguido, tendo que fugir, fugiu para a caverna de Adulão. Caverna de Adulão é como se fosse um presídio, queridos. Tinha as piores pessoas de todas as espécies ali naquele momento, naquela época. Imagina você tendo que fugir e o único lugar que você encontra abrigo é numa cadeia. Complicado. Mas ele tinha o Espírito de Deus. Mas e os conflitos internos que ele deveria estar nesse momento? Poxa, eu fui ungido, fui separado. Deus não falou que eu ia ser rei? De repente eu estou aqui nessa caverna com toda essa galera. Mas ele sabe lidar com esses conflitos. Ele não permitiu que o medo, a ansiedade pudesse fazer com que ele tomasse decisões ali antecipadas, porque nesses momentos não são momentos que a gente precisa tomar decisão. Momentos de dúvida, momentos de raiva, momentos de ira. Não tome decisões nessas horas. Permita o teu coração se acalmar. Coloque a tua alma no lugar, para depois você tomar a sua decisão, para depois você orar, colocar diante de Deus, deixar Deus falar com você, para depois você tomar uma decisão definitiva. A alma, ela nos engana tanto, que muitas pessoas, elas até aparentam estarem livres fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, andam se arrastando como escravos, porque conseguem até se enganar a si próprio e aos próximos. Nessa noite é uma noite onde nós temos que avaliar quanto do eu ainda está vivo.
para que essa unção, ela possa ter a liberdade de nos manter vivos diante de Deus e não diante de homens. Quanto mais de mim, menos de Deus. Quanto mais de Deus em mim, menos de mim para o reino. Se avalie. Quanto mais de mim estivesse manifestando, menos do poder de Deus se manifesta em minha vida e através de mim. Nossa entrega, ela precisa ser genuína. Nossa entrega, ela tem que ser de um nível onde você consiga avaliar as alternativas e você claramente enxergar o que te leva a uma escravidão almática ou o que te leva à plenitude do Espírito. Mas para nós caminharmos na plenitude do Espírito, às vezes nós vamos caminhar em vales, às vezes até em vales de ossos secos. Às vezes nós vamos caminhar em lugares onde os inimigos vão estar babando ali em cima da gente. Mas Davi enfrentou o urso, Davi enfrentou o leão, enfrentou Golias, porque ele tinha a alma dele livre. E quando ele recebeu a unção profética, o que ele fez? Ele tomou posse. Quando eu tomo posse, eu consigo passar por todas as fases. É igual videogame. Você está jogando ali, você tem que pular de fases, aí você vai ganhando ali alguns benefícios para você ir para outra fase. A unção de Deus é da mesma forma, porque a gente vai honrando ao Senhor no pouco e Ele vai nos colocando no muito, porque o nosso foco, o nosso objetivo é para que o nome dEle seja glorificado, para que a gente parta para essa unção de autoridade, se submetendo à autoridade. Davi, ele se submeteu a Saul, mesmo sabendo que Saul estava errado. Ele não desrespeitou. Deus, Ele procura nessa noite corações que desejam estar livres e corações que desejam ter uma frase como Deus falou para Davi: esse tem um coração segundo a minha vontade. Assim como Deus olhou para Davi e enxergou esse coração, eu não tenho dúvida que Ele não quer olhar para você, que Ele não quer olhar para nós aqui hoje e quer enxergar esse mesmo coração. Porque Ele não está olhando mais para o que se passou até antes de entrarmos para aquela porta. Ele não está olhando mais pela nossa beleza externa ou não. Ele não está olhando se eu tenho mais dinheiro ou se eu tenho menos dinheiro. Ele não está olhando se eu tenho mais estudo ou menos estudo. Isso é o que menos importa para Deus. Não está olhando idade, nem raça, nem cor. Não faz sentido nenhum a gente falar de Deus e achar que Deus nos escolhe por isso. Davi é uma prova disso. E a nossa alma, ela pode nos colocar em situações onde a gente comece a buscar lugares para parecermos que estamos bem, que estamos bonito ou que temos algum poder. Mas Deus, Ele não quer saber do nosso exterior, Ele quer saber do nosso interior. Mateus 23, 27 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens. Ou seja, não adianta eu estar todo bonito por fora. Tem aquela frase: por fora bela viora, por dentro pão bolorento. Não adianta a gente poder botar uma máscara, uma capa de bonitinho, estou servindo na obra, estou aqui com um compromisso com o Senhor, mas o meu coração está longe, meu coração está distante, eu não estou conectado com a minha liderança, eu não estou conectado com a igreja, eu não estou conectado com o corpo, e não estou conectado com Deus, porque eu estou distante. O que vai fazer? O que vai adiantar a unção? Se eu não estou
me posicionando para me movimentar no profético, para me movimentar para a conquista de autoridade, para eu poder receber a unção sacerdotal. Não adianta nada. Deus, ele não vai olhar, ele vai olhar como ele olhou para Saul. Deus, ele não quer esse coração enfeitado. Deus não quer um coração com hipocrisia, com iniquidade. Quando nós entendemos que os processos diários, as lutas, as vitórias, elas fazem parte também para nós libertarmos nossa alma, nós permitimos Deus nos tratar, Deus nos curar. E para tratar a nossa alma, ela vai direto num ponto de vaidade. Porque a nossa alma, ela vai sempre querer ter razão. E Deus usa pai, usa mãe, usa o vizinho, usa o tio, usa o primo, usa o trabalho, usa o pastor, usa o líder, usa o irmão da igreja, para trabalhar na nossa alma. E quando a gente olha para isso de uma forma pessoal, a gente perde, a gente sai debaixo da unção. E aí a gente alimenta o quê? A própria alma. Aí nosso coração fica endurecido, a gente começa a se tornar pessoas religiosas, a gente começa a se tornar um sepulcro caiado, e a tendência até mesmo de a gente poder cair numa questão de amargura, porque é tanta dúvida no coração. Mas para Deus libertar a nossa alma, para Deus libertar a nossa mente, para o agir dele vir, basta apenas eu desejar. Quando Davi é ungido ali, você vê que ele não fala nada. A palavra de Deus diz que Davi não fica quieto, fica na dele. Quando Deus nos separa, qual é o nosso papel? Deixa Deus ser Deus. Se Ele falou, Ele vai fazer. Não sou eu que tenho que forçar para acontecer. Ele vai fazer. Ele vai direcionar. Ele vai me preparar, Ele vai me capacitar. No momento certo, no dia certo, na hora certa. O que eu preciso estar é só apenas pronto. Só apenas pronto. Não me perder no meio do processo. Feche seus olhos, deixe o Senhor examinar o seu coração nesse momento. Se é necessário confessar algo, confesse. O mais importante agora é você se preparar para Deus selar sobre você a unção. Lute com a tua alma nesse momento. Determine. A unção, quando ela é completa sobre nós, ela vem se movimentando no profético, ela derrama a autoridade, nos separando como sacerdotes. Jesus, quando nasceu, 3 reis magos foram presenteá-lo. Com 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Esses incensos, esses presentes, na verdade, eles representavam a autoridade de rei, a manifestação de um profeta e o reconhecimento de um sacerdote. Quando a unção do Senhor ela vem para te separar mesmo como um rei. Porque Jesus, Ele morreu ali na cruz como o Rei Jesus por você. E Ele liberou uma unção profética sobre cada um de vocês, para que nós pudéssemos aqui agir nessa terra como sacerdotes reais. A unção do Senhor, quando ela vem trazer um renovo, ela nos prepara para nós conquistarmos os territórios para Deus. A unção profética está sobre este lugar. A unção de autoridade está sobre esse lugar. A unção que liberta e te capacita está sobre este lugar, porque o Senhor, Ele olha para cada um de nós através da cruz
como sacerdotes reais. Jesus não morreu ali na cruz para nós ficarmos sofrendo, batendo cabeça. Não. Nós não precisamos ficar nos ciclos que apenas faz com que a nossa alma traga frustrações. O Senhor, quando Ele nos separa, Ele apenas permite momentos para sermos ensinados, para ali na frente sermos usados. Vai falando com Deus aí onde você está. Deixa a unção vir sobre você. Enquanto isso, a igreja com os olhos fechados, eu quero abrir um espaço para as pessoas que estão aqui pela primeira vez, ou se você veio outras vezes, mas se você nunca aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, ou se você estava afastado do caminho do Senhor, esse é o momento onde eu quero abrir uma oportunidade para você e fazer uma oração junto com você. Durante essa palavra eu não tenho dúvida que o Espírito de Deus mostrou para você muitas coisas, como Ele fala comigo aqui também. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela nos leva diretamente nos lugares onde nós colocamos limites, aonde não é para ter limite. Ela nos leva diretamente aos lugares aonde não deveríamos estar. A palavra de Deus diz para nós nos examinarmos. Davi, durante todo o seu processo, no meio dessas unções, ele errou, ele falhou, mas ele não deixava de se acertar com Deus. Talvez no meio do teu processo, você olhou para o lado e falou: não quero mais, não quero mais, Jesus, não quero mais caminhar por esse propósito, não aguento mais, é muita pressão, isso não é para mim, é para o próximo. Mas Deus está dando oportunidade hoje de uma reavaliação, porque a unção está sobre você ainda. Quando você disse sim para Deus, o Espírito dele já pousou sobre você. É Ele que vai te capacitar. Ele está dizendo: não caminha mais pela sua própria força, nem pelas suas próprias pernas. Deixa eu caminhar por você. Você é só um instrumento. Mas se você quer ter um encontro com Jesus e receber essa unção para que os seus dias eles possam serem direcionados pelo próprio Deus, e o Senhor te levar diretamente ao destino da qual Ele te separou lá no ventre da tua mãe, é necessário fazer uma oração de confissão. Uma oração onde você vai entregar o teu coração para Deus. É muito simples. E eu quero te convidar a você fazer essa oração comigo. Se você nunca entregou a tua vida para o Senhor Jesus, aonde você está, a igreja está com os olhos fechados, levanta a sua mão. Quando você levanta a tua mão, você está confessando que você quer Jesus, que você precisa de Jesus, que você precisa de uma unção para que os seus dias tenham destinos capacitados por Ele. Você que levantou uma mão, coloca a outra mão sobre o seu coração e repete comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu te agradeço pela palavra que você trouxe ao meu coração, que o meu coração ele seja moldado e transformado segundo a tua vontade, porque a partir desse instante eu entrego a minha vida no teu altar, Jesus, que não seja mais eu conduzindo os meus passos, mas eu seja conduzido por ti, a cada dia, a cada manhã. Mais uma vez eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Glória a Deus. Uma salva de palmas a Jesus, igreja.
Vou orar por vocês que fizeram essa oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir a tua bênção e a cobertura do teu sangue sobre essas pessoas que confessaram a ti como Senhor e Salvador. Que a tua marca venha sobre eles, que o teu Espírito repouse sobre eles, para que a cada manhã eles possam se lembrar dessa aliança que eles fizeram contigo. Que o teu poder e o Espírito Santo passe a se manifestar sobre eles, eles possam ter experiências contigo. É assim que eu oro e abençoo cada uma dessas vidas. Vocês que fizeram essa oração, seja pela live ou presencialmente, vocês que estão presencialmente, depois no final do culto, procure esses irmãos que estão com essas pranchetas, ou vai ali naquele balcão do Boas-Vindas à direita de vocês ali. Eu gostaria muito de saber qual é o seu nome, onde você mora. Eles vão pegar alguns dados seus para que a gente possa também passar a programação da igreja e, se necessário ser, até mesmo marcar um momento onde a gente possa orar pela tua vida. E nós não seremos pessoas que vamos ficar insistindo, nós não vamos importunar ninguém. Nós só queremos dizer para você que nós estamos aqui disponíveis para te ajudar. Nós sabemos da importância do que é essa oração e nós queremos te ajudar. Se você veio pela primeira vez também aqui na igreja, depois deixe o seu nome, que nós também queremos te conhecer um pouco mais. Você que fez essa oração aí pela live, depois mande um direct ou uma mensagem para esse zap que está aí, porque nós também queremos te conhecer. Vamos adorar. Eu vou pedir para os diáconos se prepararem aqui para nós podermos ceiar. E a unção que liberta e que nos capacita, ela paira sobre este lugar. O Senhor, Ele continua trabalhando no meio de nós, Ele continua nos moldando. Creia no poder dessa palavra, que a unção ela já está liberada, porque o Senhor Ele já te separou, Ele está dentro de você. A transformação é de dentro para fora. O Senhor Ele não quer olhar para nós e encontrar algo bonito por fora. Ele quer ver o coração. Ele quer o seu coração. Deixa Ele trabalhar no seu coração. Deixa Ele ministrar o seu coração, como Ele fez com Davi. Vamos adorar.
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Exaltado, engrandecido, teu nome é santo e não há nada. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Jesus, quando ele esteve no seu processo, ele também foi separado. Ele também recebeu ali uma unção que veio da parte de Deus para que ele pudesse ser capacitado durante todo o seu processo, ao ponto dele chegar ali como um sacerdote na cruz. Ele teve uma postura de um sacerdote ali na cruz. Sofrer o que ele sofreu, passar pelo que passou, o nível de dor, de angústia, talvez até de vergonha alheia, da forma que as pessoas o trataram e o condenaram. Mas ele só conseguiu passar por tudo aquilo porque ele sempre se voltava para o Pai. Ele não buscava a justiça própria. Tinha autoridade para isso. Tinha conhecimento para lidar com isso. Ele tinha unção para mover céus e terra a favor dele. Mas ele só ensinava, só falava, só ministrava e só agia da forma que Deus pedia, mesmo tendo razão. Ao ponto que quando chega ali na cruz, ele fala: Deus, se possível, passa de mim isso. Tamanho o peso e a luta que devia estar na alma dele ali. Talvez um desejo de querer sair daquele ambiente, daquele lugar. Não só um peso espiritual, mas dor física. Imagina você ficar ali por horas carregando aquela cruz e ainda ficar pendurado vivo. O nível de dor, nível de estresse altíssimo. Imagina o nível da luta com a própria alma dele como homem ali. Mas ele passou pelos processos para poder chegar e receber a unção sacerdotal e ser reconhecido como rei e buscar toda a autoridade lá no inferno. Ele está acima de todo o principado, de toda a potestade. Ele está à direita de Deus. Ele fez tudo isso por você, por mim. Ele fez tudo isso para que essa unção viesse sobre você. Mateus 11:25 diz assim: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Coração. Jesus, ele entregou o coração dele. Ele era manso e humilde de coração. Como homem, talvez não. Mas quando o coração está no altar, você chega nesse nível dessa unção que liberta e que capacita. Sem querer ter razão própria,
mas sim para encontrar a mansidão, a humildade e o descanso para a alma, somente se entregando aos pés do Senhor. É Ele quem nos capacita. Esse é o momento onde nós vamos cear, celebrando o que Jesus fez ali na cruz por nós. Nesse cálice que você vai receber, tem uma pequena fatia de um pão e um suco de uva, que representa o corpo e o sangue de Jesus. É um momento importante, onde nós precisamos nos examinar, para que não haja condenação sobre nossas vidas. A partir do momento que nós tomamos isso, nós geramos um pacto com o Senhor, uma aliança com Deus, reconhecendo tudo que Ele fez ali na cruz foi por mim. E principalmente, entendendo que eu estou separado, assumindo a unção da qual Ele colocou sobre minha vida, e que Ele está me libertando, e eu serei capacitado por Ele. Nós vamos orar por esses elementos. Quando você receber aí, você já prepara, deixa o pão separado e o suco separado, para no momento certo a gente ceiarmos todos juntos, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui estão esses elementos que representam um renovo de uma aliança contigo. Nós aqui, como igreja, como irmãos, estamos com o nosso coração alegre por podermos renovar aqui essa aliança publicamente, aqui junto com os nossos irmãos, presencialmente, com pessoas que estão online também, nas suas casas ali, participando desse momento. Que o Senhor possa colocar as tuas mãos, quebrar toda a consagração que possa existir nesses elementos, e assim abençoando, para que todo o poder e autoridade que o Senhor conquistou ali naquela cruz seja, Senhor, manifestado ao ingerirmos esse suco e esse pão. É assim que eu oro e abençoo em nome de Jesus. Glória a Deus. Eles vão estar entregando e você prepara aí. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor.
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. e Tu és Jesus, Filho de Deus. seja exaltado. Se tem alguém que não recebeu, levanta a mão que eles vão levar até você. Teu nome é santo. Podem vir, gente. Os que estão aqui já vêm. Cruz me libertou. Os diáconos já podem ir subindo aqui. Cruz me libertou. Tem gente ali ainda que não recebeu. Se tiver diácono por aí, manda vir pra cá. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Venham, gente, venham pra cá. Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Diaconia e liderança tem que estar participando desse culto presencialmente. Não é para ficar em casa na live não, hein? Tem que estar junto com o pastor aqui. Ainda mais nesses tempos que estamos de jejum. Estamos aí nos preparando para a vigília. Diaconia e liderança tem que estar colada junto com o pastor. Como é que nós vamos conquistar a autoridade? Como que nós vamos ter autoridade se eu estou em casa vendo live? A live é tempo de decreto, tempo da pandemia que estava sério o negócio. Quando a igreja abre, a gente tem que ser exemplo. Somos cobrados por isso, não é verdade? Todos aqui receberam? Amém? Glória a Deus. Obrigado. Tá bom, muito é bom ter a auxiliadora. Você viu? Ela já deixou preparado aqui para mim. Levante seu pão. Pai, em nome de Jesus, aqui está esse pão que representa o teu corpo. E nós estamos fazendo isso reconhecendo o sacrifício que tu fizeste ali na cruz. Apenas imaginamos o quanto o Senhor sofreu ali. Não temos a dimensão. Mas aqui estamos nessa unidade, trazendo à memória aquilo que o Senhor fez por nós, honrando ao Senhor, selando a nossa aliança, e que tudo aquilo que foi conquistado ali através do teu corpo, que ao ingerirmos esse pão, o Senhor venha manifestar a tua unção sobre nós, porque nós decidimos, Senhor, seguirmos debaixo da tua unção. Nós decidimos que o nosso coração ele é teu, porque entendemos que teu Espírito está sobre nós. E em memória de Cristo comamos. Aqui também, Senhor, está esse suco de uva, representando o teu sangue, moeda no mundo espiritual, da qual nos sela com autoridade, da qual esse sangue é tão poderoso que todo principado e potestade, demônios, tem que submeter. E nós também conquistamos essa unção, porque decidimos escolher por Ti. E para Ti, Senhor, aqui estamos celebrando, adorando ao Senhor, mais uma vez renovando a nossa aliança contigo. Em memória de Cristo, bebamos todos. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glorifique o nome do Pai. Dê salva de palmas a Ele.
Exalte, exalte. Aleluia. Declare assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, assim como Davi, que recebeu aquela unção, recebeu aquela unção, mesmo sem saber como seriam os seus dias, como ele teria que lidar com o destino da qual o Senhor preparou para ele. Hoje eu entendi que toda unção tem propósito, sendo um deles é te adorar, e o outro é influenciar vidas também a te adorar. Dentro do teu propósito, eu me coloco e entrego o meu coração nas tuas mãos, porque Senhor, eu entendi que o teu Espírito ele pousa sobre mim, e eu quero declarar a Jesus, a céus e terra: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, para que o teu nome seja proclamado, porque eu vou me posicionar como teu sacerdote nessa terra, debaixo da tua unção, da tua autoridade, porque o Senhor é quem me capacita, o Senhor é quem me sustenta. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Declare comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Levante sua mão direita. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo esteja sobre ti. Que essa unção ela venha se manifestar sobre você e através de você durante toda essa semana. Que você possa voltar para sua casa, para o seu destino em segurança, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Amém? E amanhã vigília, hein? Glória a Deus.